bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Rebeca Schwartz, professora de música e teatro da Escola de Idiomas Foriur. A Rebeca vai falar um pouquinho para a gente a respeito de teatro. A gente ouve tantas pessoas falarem a respeito disso, né? A importância que isso tem, né? E a habilidade, que quando a pessoa trabalha com teatro, a gente percebe uma habilidade diferente, né? Quando a gente fala em habilidades, né? É uma coisa muito importante no ser humano, e principalmente o teatro. É uma coisa muito bacana. E eu gostaria de te perguntar, Rebeca, o que é teatro e quais são os elementos que fazem parte dele? Boa tarde. Primeiro, o teatro ele é nada mais, nada menos do que a arte de representar, ou seja, de trazer uma representação de uma verdade que não está naquele momento, né? Ou seja, você tem um papel de um personagem que às vezes já existiu ou que não existiu, que é simplesmente uma invenção, e você tem que representar, trazer a presença daquela pessoa para o palco. Então, os elementos mais importantes do teatro é o ator e o texto. Você precisa ter um texto, você precisa ter uma história e você precisa ter alguém que represente essa história. Depois disso você envolve cenário, como a gente tem aqui, você envolve luz, você envolve som, você envolve figurino, você envolve maquiagem, mas essas são coisas secundárias. O mais importante é você ter um texto e você ter um personagem. Se você não tiver um ator para representar isso, você não tem teatro. Então, sim, é isso que resumiria o teatro. Olha só, quando você fala assim, ter uma história, essa história é uma história inventada, vamos dizer assim, ou algo que seja algo real, né, que transfere para esse teatro? As duas formas. Assim como você pode ter um filme que é baseado em fatos reais e você pode ter um filme que é totalmente fictício. Foi criado, né, foi escrito por um autor, simplesmente uma história que veio da cabeça dele, do coração dele. A mesma coisa acontece para o teatro. Você pode ter um teatro baseado na vida de alguma pessoa, um personagem importante, baseado em uma época importante. A gente tem vários teatros que retratam a época da ditadura no nosso país. E tem teatros que são simplesmente uma comédia, são histórias engraçadas, são personagens diferentes que não são realidade. Sim. Veja só, existe algum tipo de teatro que é mais direcionado à criança, outro mais direcionado a adulto, tem mais dificuldade, não tem? Como é que as crianças ou adolescentes também, né? Que tipo de teatro é mais direcionado? Porque você mencionou vários deles, né? Você tem, na verdade, tudo depende da criança, tudo depende daquilo que ela quer fazer. Às vezes existem crianças prodígios que elas podem fazer parte de uma peça de teatro normal, contracenando com adultos. Às vezes uma coisa que é extremamente dramática ou até trágica, e elas se saem muito bem naquele papel. E existem crianças que só se dão muito bem naquele estilo que é o que nós estamos fazendo na For You, que é praticamente um musical. Ou seja, você envolve ela de uma maneira musical, você tem uma música e você tem uma história também, que é da onde veio essa cultura musical muito dos Estados Unidos. Sim. Né? Você tem a escola, você tem turmas que apresentam um musical. Então você tem uma história, você tem um teatro e você tem uma música junto e você faz as duas coisas, que é o que normalmente uma criança gosta mais de fazer. É mais divertido, sim, claro, mais engraçado, você tem mais espaço para brincar com coisas do que numa peça mais séria. Sim, até porque a música, ela conquista mais a criança, né? Com certeza. Veja só, o que o teatro promove, então, na vida das pessoas, né? O que ele colabora, o que ele ensina? Primeiro, eu acho que assistindo ele impacta muito as pessoas. A música impacta bastante, mas ela só usa um dos nossos sentidos, que é a audição. Já o teatro não, ele tem essa parte que é o visual, você está sendo bombardeado, digamos assim, né, pela questão visual e pela questão auditiva. Então você está ali naquele lugar onde a iluminação está toda focada para um palco e você tem uma representação e você tem um som, então você é muito impactado de uma maneira mais forte, de uma maneira mais agressiva, no bom sentido, obviamente. Sim. Mas eu acho que na questão, assim, quando você faz parte de uma peça de teatro, quando você se envolve com alguma companhia, abre muito a questão da sua personalidade. Se você é uma pessoa mais tímida, te força a ser uma pessoa um pouquinho mais extrovertida, você ser uma pessoa que se relaciona mais com os outros, a ser uma pessoa talvez um pouco mais aberta a brincadeiras, uma pessoa mais relaxada, uma pessoa mais de bem com a vida, que é uma coisa que o teatro promove. Ele te ajuda a expressar emoções de uma maneira muito mais tranquila. Que bacana.
Você percebe que as crianças e adolescentes têm também essa questão, possivelmente até maior que o adulto, né? Com certeza. Às vezes existe dentro de casa, por alguma razão, às vezes um episódio que acontece, a criança se bloqueia, né? Às vezes não gosta de falar em público, que é, na verdade, um dos maiores medos do mundo, é falar em público. E aí a criança não gosta, ela não gosta nem de responder uma pergunta na aula, de tão envergonhada que ela está. E uma aula de teatro, ela ajuda a destravar essa parte, ou seja, às vezes é uma brincadeira, é uma dinâmica, quando ela percebe, ela já está fazendo algo em público, mesmo que aquele público seja 6 outras crianças e um professor, é em público, é na frente de outras pessoas. Então, com certeza, adolescentes até muito mais. Quando passa naquela fase que não quer falar com ninguém, sim, quer ficar dentro de casa trancado no quarto, ainda mais hoje que tem tudo, né, à sua mão, a última coisa que quer fazer é ir para um palco e representar alguma coisa, mas o teatro ajuda a expressar, ajuda a libertar um pouco a pessoa nesse sentido. A partir de que idade as crianças podem se envolver em aula de teatro? Eu acredito que é a mesma idade que elas possam se envolver com a música, né? Eu acho que a partir também da questão da alfabetização ajuda bastante. Eu acho que a partir dos 6 anos de idade é uma idade muito tranquila para você trabalhar com crianças. Veja só, Rebeca, você acha que a criança, quanto menor, melhor para aprender? Porque, querendo ou não, existe esse lado da aprendizagem, né? Eu acho que quanto mais cedo, mais chances você tem de fazer dessa criança, de ter mais chances de sucesso. Não no sentido de fazer sucesso, mas no sentido assim, de realmente fazer melhor aquilo, né? De se dispor melhor, se sair melhor, tanto na questão musical quanto a questão do teatro, porque a prática é que realmente chega à perfeição. Quanto mais horas você tem de prática no seu instrumento, no seu trabalho, melhor você vai se tornar. Então, quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Olha só, o que influencia, o que diferencia a aula de teatro de outras aulas extracurriculares para crianças e adolescentes? Eu acho que cai muito naquilo que a gente falou, dessa questão que mexe muito com os seus sentimentos, né? A aula de, por exemplo, esportes é extremamente bacana, mas é uma questão que envolve muito o seu corpo, né, a sua saúde e tal. O teatro ele tem muito da sua saúde mental e a sua saúde emocional. Mexe muito com essa parte, de você estar bem com você mesmo, para que você possa representar um personagem, de às vezes você conseguir deixar a sua personalidade de lado e interpretar, né, incorporar um papel que é completamente diferente. Por exemplo, você é uma pessoa calma, uma criança calma, e ter que representar uma criança espoleta, uma criança mais agitada. Então, isso é algo que não oferece nas outras aulas extracurriculares e que acaba ajudando bastante no desempenho, assim, para o resto da vida, questões profissionais, enfim. Interessante, porque quando você fala essa questão, né, de desenvolver talvez um papel que não talvez a essência da criança, né? E isso é muito interessante, porque aí a gente observa que é difícil a pessoa querer ser aquilo que ela não é, muitas vezes, né? Verdade. Aí a gente fala assim, né? Aquele artista, aquele ator, aquela atriz, né, desenvolve bem esse papel. Nossa, é porque talvez, então, te ouvindo falar, talvez tem esse lado, né? É a questão da essência que combina com o papel que lhe deram para desenvolver. Com certeza. Eu acho que os melhores atores e atrizes, aqueles que chegam e alcançam prêmios e são ovacionados, são aqueles que você olha na tela e você acaba esquecendo quem eles são. E você se concentra no personagem, você acaba esquecendo o nome daquela pessoa e você entra na vida daquele personagem, daquela pessoa, daquela história que está sendo contada. Esses são os verdadeiros atores. Eles conseguem deixar a personalidade deles de lado e incorporar uma coisa que é completamente diferente daquilo que eles vivem. E você observa que é fácil ou é difícil para as crianças principalmente, incorporar num papel? É muito fácil. É fácil. É muito fácil. Elas gostam muito de mexer com a imaginação. Então, uma das coisas que eu estou usando para escrever a nossa peça é perguntar que tipo de personagem eles querem interpretar. Às vezes baseado em personagens que eles já conhecem, às vezes eles dizem alguma princesa da Disney, né, algum personagem conhecido, ou às vezes eles falam assim, eu quero ser uma enfermeira, eu quero ser uma médica, eu quero ser, né, não sei, eu quero ser uma professora. Eles gostam de viver nessa imaginação, de querer explorar algo que é diferente da realidade deles. Esse mundo de fantasia. Rebeca, veja só, isso então favorece muito até o lado profissional. Com certeza. Ouvindo falar.
Com certeza. O que me ajudou bastante foi não ter medo de me expressar, não ter medo de errar, não ter medo de arriscar em usar palavras diferentes, em ser uma pessoa mais tranquila, de bem com a vida, porque eu sempre tive muito contato com a música e com o teatro e isso sempre foi muito vivo dentro de mim. Então, eu acredito que isso seja de valor também para as outras pessoas. Sim. A nossa fala está muito boa, a gente está indo para o intervalo, nós já voltamos. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Rebeca Schwartz, professora de música e teatro da Escola de Idiomas Foriur. Nós estamos falando a respeito de teatro. Rebeca, você estava comentando no bloco anterior o que o teatro colabora, né, com as crianças, com as pessoas, no geral, adolescentes, né, com as pessoas que desenvolvem, né, esse tipo de trabalho. Eu gostaria de te perguntar se conheces alguém que modificou atitudes, comportamentos em função do trabalho com teatro. Sim, conheço. Tenho vários amigos meus que tiveram contato com o teatro e eram pessoas até bem tímidas, né? E outros que eram pessoas extremamente agitadas. Também existe, às vezes a gente pensa, é só para quebrar a timidez. Não, existem pessoas que eu conheço que eram extremamente agitadas e aprenderam a ser um pouco mais relaxadas, um pouco mais calmas, porque tiveram que interpretar personagens que eram diferentes, ou até mesmo pelo esforço que é você realmente se liberar de você mesmo, incorporar um outro personagem. Mesmo que esse personagem seja parecido com você, ele não é você. Ele é diferente. Exatamente. Você está falando da questão da disciplina. Achei isso muito bacana. É uma concentração. Você tem que se concentrar e é um exercício. Você tem que achar aquele personagem e você tá descansando um pouquinho. Sim. Veja só, o que o teatro influenciou, ajudou você, né? Tanto no pessoal quanto na área profissional? No pessoal ele me ajudou bastante a ser uma pessoa tranquila com a minha própria personalidade, a estar aberta a mudar. Às vezes você está numa fase da sua vida onde você é uma pessoa mais agitada, às vezes você é uma pessoa um pouquinho mais calma, às vezes você é uma pessoa que está no momento que você quer ficar mais no seu canto, você é uma pessoa mais introvertida. Você não precisa ser o tempo todo a mesma pessoa, porque a vida vai mudando, as estações vão mudando e é ok você fazer isso também, você mudar, você se reciclar, ver aquilo que precisa ser mudado em você. E alguns personagens também te inspiram. Alguns personagens, poxa, essa pessoa, eu representei essa pessoa, poxa, é tão bacana o jeito com que ela lida com a família dela, o jeito com que ela lida com a parte profissional. Eu gostaria de ser assim, e você se inspira. Eu me inspirei também em alguns personagens. E na parte profissional, eu acho a questão de não ter medo de falar, de me expressar, até mesmo incluindo a questão do inglês. Quando eu fui estudar fora, eu não tinha um inglês muito bom. O teatro me ajudou muito, porque a mímica e tentar me expressar, fazer com que as pessoas entendessem o que eu estava falando, foi o que salvou minha vida. Mas teria sido muito melhor se eu soubesse o inglês antes. Sim. Mas me ajudou também, bastante. Olha só, então você acredita que o teatro realmente é um elemento transformador na vida das pessoas? Com toda certeza. É um elemento transformador. Se a pessoa estiver aberta a se deixar transformar. Não adianta ela achar que ela vai entrar numa aula de teatro e de repente da noite para o dia ela vai se tornar uma pessoa completamente diferente. E não é em nenhum caso. Você tem que realmente fazer um esforço e querer deixar aquilo te influenciar da melhor maneira possível. Muito importante que você colocou. Se a pessoa quiser, foi isso que você colocou. Então, não são todas as pessoas que podem desenvolver teatro. A pessoa precisa querer fazer. Com certeza. Assim como não é todo mundo que pode tocar um instrumento, assim como não é todo mundo que pode ser um repórter, que pode... Entendeu? Você tem que tentar, mas você tem que se esforçar. Às vezes você não vai ter o talento todo que outras pessoas têm, mas o esforço, ele recompensa. A vontade de fazer. Uhum. A Rebeca, nós temos possivelmente, né, muitas mães, muitas famílias, né, assistindo o nosso programa. Eu gostaria de saber o que você gostaria de estar falando para essas mães, né, para essas pessoas, talvez adolescentes que estão assistindo, né? O que você gostaria de falar a respeito do teatro para essas pessoas?
fique de olho naquilo que o seu filho está pedindo para você. Às vezes você quer forçar alguma coisa porque acha que o seu filho é extrovertido demais ou é tímido demais, e aí você acha que já tem que colocar às vezes ele num psicólogo, essa criança precisa de ajuda, e às vezes uma aula extracurricular que envolva uma das artes, da música, da dança, do teatro, pode despertar nessa criança um talento que você não conhecia, e daí ela realmente se encontrar com quem ela é e você não sabia. Então, assim, fique de olho não menospreze, às vezes, um desenho que o seu filho faz, uma música que ele compõe, uma peça de teatro que ele quer apresentar para a família. Seja encorajador, sabe? Suporte essa criança e não ignore, sabe? Essas pequenas falas que ela tem de algo que ela quer fazer. Preste atenção bastante no seu filho, que você pode ajudar ele ao invés de, às vezes, atrapalhar, né? Isso pode ser uma sementinha, só regar, que lá na frente vai dar resultado. Exatamente, com certeza. Veja só, a gente observa, né, na tua fala que o teatro realmente é uma coisa muito bacana na vida das pessoas, faz parte muito da questão do desenvolvimento também, né, quando você falou essa questão de comportamentos, de atitudes, né? Que horários que você trabalha com crianças e adolescentes? Existe um horário, existe um contato, com quem poderia entrar em contato? Às vezes a pessoa está assistindo o programa, poxa, eu gostaria de estar falando talvez com essa professora, com a Rebeca e tal, entrar em contato. Qual horário, onde desenvolves isso, que contato que pode estar passando? Entre em contato com a For You. Não, mas nós temos aulas de teatro na Escola de Nova Trento e na escola aqui de Brusque. Faz parte da For You hoje. Exatamente. Então, aqui em Brusque as aulas são na quarta-feira. Se eu não me engano, o horário começa... Eu acho que é das 2 às 6, porque eu não estou aqui na quarta-feira. Já em Nova Trento, começa das 2h30 e vai até as 5h30 da tarde. Nós temos 2 turmas diferentes. Uma turma um pouquinho mais de pré-adolescentes e uma turma mais de crianças. Mas entre em contato conosco, coloque no Facebook que você vai achar da For You. Se você quiser colocar o meu nome, Rebeca Schwartz, falar comigo também no privado, chega lá e a gente dá um jeito de passar para vocês as informações certinho. Então, Rebeca, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. De onde surgiu essa ideia de trabalhar com teatro? A minha família é uma família extremamente musical, tanto meu pai, minha mãe, quanto meus tios, meu irmão, todo mundo é envolvido com algum instrumento. E o meu pai sempre foi extremamente envolvido com o teatro, que era uma questão que sempre foi muito presente em igrejas luteranas, que onde é o berço dele. E ele escreveu várias peças, escreve peças ainda, é diretor de teatro, ele tem uma voz assim de radialista, já teve programa de rádio e tudo mais. Então eu cresci nesse meio bastante de comunicação, digamos assim. E através disso, ele também sempre uma pessoa muito visionária, investiu e pensou que seria muito interessante para mim, então, estudar fora do país, numa faculdade no estado de Oregon. Então eu fui para os Estados Unidos no ano de 2012, fiquei lá até 2016 e me formei 4 anos num bacharelado de música e teologia no estado de Oregon, que é bem no norte dos Estados Unidos. Você tem mais um estado e aí você já tem o Canadá. Então no norte dos Estados Unidos, fiquei lá 4 anos, trabalhando na faculdade, aprendendo, convivendo com pessoas de vários outros países, muitos brasileiros. E então tive a oportunidade de ter essa experiência fora, que foi muito bacana. Tive a oportunidade de ir em teatros, de conhecer, né, companhias diferentes, e foi muito, muito interessante. Então tá. Te agradeço, né, pela presença, né, pela oportunidade de vir colaborar conosco, né. Eu quero agradecer muito meus patrocinadores, que nos dão a oportunidade de chegar até você toda semana com assuntos interessantes como esse. Quero agradecer muito meus amigos de longe, pessoas que estão sempre em sintonia com a gente, né? Muitos através de site, muitas pessoas entram em contato, né, conosco através do nosso site. Eu fico muito feliz com isso, pessoas de longe. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.